primeira topologia inversora que a gente vai revisar é o inversor push-pull. Push e pull. Puxa e empurra. Então, em puxar em inglês é pull. E o empurra é o push. Eu sempre me recordo que é o contrário, né? Em português a gente diz puxar, né? Mas então, em inglês é o contrário. Onde tem push é empurra. Bom, o que acontece aqui? Eu deixei indicado aqui, ó, duas ondas, uma azul e uma vermelha. Se vocês conseguirem ler, está escrito aqui controle 1. Então seria o controle do transistor 1 e controle 2, o controle do transistor 2. Então, quando estiver em nível lógico 1, o controle, o transistor fecha. A propósito, o símbolo desse transistor, destes transistores, é o símbolo de um transistor IGBT. Bom, vocês já ouviram falar em transistor bipolar de junção, de potência. O símbolo dele é como esse aqui, né? Tem um coletor, tem um emissor, mas o transistor bipolar tem um outro terminal que é a base. Esse aqui não tem base. Esse aqui tem um terminal de porta. Porta? Qual é o outro elemento que tem terminal de porta que vocês já ouviram falar? Isso mesmo. O transistor de efeito de campo. Então, transistor de efeito de campo. Mais especificamente, o transistor MOS, metal óxido de efeito de campo, que é, então, o transistor FET. Vai ter esse símbolo aqui, o transistor FET, MOSFET. Então, o que nós podemos dizer? Que o insulated gate, quer dizer, é isolado, a porta isolada, bipolar transistor. É uma espécie de híbrido entre o transistor MOSFET e um GBT. Para que a gente tente obter nesse híbrido uma maior capacidade de manipulação de corrente, que o bipolar tem, e ao mesmo tempo uma simplificação no controle, para que não seja um controle tão complexo como o de um bipolar de potência que exige correntes muito elevadas. O resultado é um transistor que é utilizado para a maioria das aplicações de média potência, tipo de quilowatts, né, que isso aí é média potência, dezenas de quilowatts ou até centenas de quilowatts. Se utiliza esse dispositivo. O preço que a gente paga é que ele não é tão veloz quanto um transistor MOSFET, mas aí não tem opção. O MOSFET não opera nessa faixa de potência tão elevada assim. Bom, passada essa introdução, vamos tentar entender o funcionamento. Então, vamos supor que o transistor aqui tem o transistor controle 2, é o que está sendo acionado inicialmente. Então vamos supor, né, que o 2 é esse aqui, como eu tinha falado antes. Então eu não vou fechar os dois transistores simultaneamente, porque seria um curto-circuito isso. Por que seria um curto-circuito, professor? Quando esse transistor aqui fechou, aplica o positivo da bateria nesse ponto central. Esses dois enrolamentos são idênticos. Então, se aqui eu tenho 100 espiras, aqui eu também tenho 100 espiras. Né? Se aqui eu tenho 100 espiras, aqui eu também tenho 100 espiras. Ok. Mas por que é um curto-circuito, professor?
Vamos ver. Esse aqui fechou. Aqui a bateria sempre está sendo aplicada aqui. E quando ele fechou, ele conectou nessa outra extremidade da bateria. Então a polaridade no enrolamento é aqui, essa, instantânea. Transformador, como vocês aprenderam em outras disciplinas, se eu no enrolamento aplico uma tensão, por indução vai aparecer no outro enrolamento a mesma tensão. Ah, mas é corrente contínua, professor. Não, não. A bateria é contínua. Mas pelo fato do transistor abrir e fechar, ele causa variação no fluxo. Então eu vou ter uma indução, ó, a regra do ponto. Ó. Aqui no ponto eu tenho positivo, então na outra extremidade do ponto eu vou ter positivo, portanto na outra extremidade eu tenho negativo. Conclusão. Esse transistor aqui ficou submetido, ó, ao dobro da tensão da bateria. Então ele tem que suportar essa tensão que é o dobro da bateria. Se eu fechasse esse transistor simultaneamente, os dois simultaneamente, se fosse possível, se fosse algo adequado de se fazer, olha o que iria acontecer. Nesse enrolamento eu aplicaria positivo aqui e negativo aqui. E no outro enrolamento eu também estaria aplicando positivo e negativo pela ação desse transistor. Só que, como eu falei antes, o transformador tende a... O efeito de transformador iria aplicar uma tensão justamente, né? Imagine que eu acionei esse aqui um pouquinho antes de acionar esse outro. Então eu já tinha uma tensão induzida lá com essa polaridade aqui. Então no momento em que aciono esse transistor aqui, que eu estou chamando ele de 1, qual que seria a tensão no enrolamento? Seria zero, né? Porque eu ia ter em azul uma contribuição da tensão de bateria por indução e em vermelho eu estaria aplicando literalmente a tensão de bateria com polaridade invertida. Isso é a definição aí, tensão nula é a definição de um curto-circuito. Então eu não posso nunca fazer esse tipo de coisa. Então é de forma alternada, conduzo um e o outro não conduz. Aí termina a condução desse e começa do outro. Então voltando à análise. Esse transistor conduz, aplica aqui positivo, aqui negativo, induz no resto do transformador, positivo aqui e negativo. Quer dizer que o transistor tem que ser adquirido para o dobro da tensão da bateria, no mínimo, senão ele vai queimar por sobretensão. E no secundário, que é o que mais nos importa, ó, no ponto eu vou ter positivo, nossa extremidade aqui, positivo aqui e positivo aqui. Então eu vou ter aplicado na bateria, na resistência, uma tensão positiva. Professor, por que tem que ter dois enrolamentos aqui no secundário se é para alimentar uma única carga? Não precisa, pessoal. É porque no simulador não tinha um transformador com dois enrolamentos no primário e um no secundário. E como esse conversor, por definição, precisa de dois enrolamentos no primário, eu tive que fazer esse arranjo aí. Muito bem. Então, se eu for desenhar agora aqui, ó, nesse instante, né, que o transistor 1 conduziu, ó, o transistor 1 é esse aqui, quando o transistor 1 conduziu, que é esse cara aqui, né, quando o transistor 1 conduziu, e isso aconteceu 180 graus ali depois, eu tive uma tensão positiva na carga de amplitude o quê? Relação de transformação, né? Número de espiras do secundário
dividido pelo número de espiras do primário vezes a tensão da bateria. Vezes a bateria. Isso é a tensão no secundário. Aí esse transistor aqui abriu e fecha o outro. Quando fecha esse aqui, ó, o que acontece, gente? O positivo da bateria está aqui, ó. Então a bateria vai impor o positivo nesse enrolamento aqui. O negativo, o IGBT conduzindo aplicou aqui. Então agora, nesse outro enrolamento aqui de baixo, eu vou ter a indução da seguinte forma, ó. Eu vou ter, no ponto aqui tem mais, tem menos, desculpa, então aqui eu vou ter menos, e na outra extremidade mais. Então esse transistor aqui também tem que suportar o dobro da tensão da fonte. E lá no secundário, onde tem o ponto, eu vou ter uma polaridade instantânea negativa e na outra extremidade positiva. Perceberam, né? Consegui gerar uma tensão alternada em cima do resistor. Essa é a ideia básica de um inversor de onda quadrada SQW. O que quer dizer isso, professor? Square, quadrado, wave. Então, inversor de onda, wave, onda. Bom, vocês são surfistas, sabem bem o que é onda. Então, square wave, inversor de onda quadrada. Qual é o princípio de funcionamento? 180 graus deixa um transistor conduzindo e 180 graus o outro. Na verdade, se procura projetar para a faixa de variação da tensão de bateria. A bateria, ela, quando o inversor começa a funcionar, imagina-se que a bateria esteja plenamente carregada. E a partir desse momento ela começa a se descarregar. Então, normalmente, o que se faz é operar com um ciclo de trabalho reduzido no início. Então, como seria? Plotando rapidinho aqui. Então, na relação de transformação, eu ajusto a amplitude. E nesse tempo aqui que ninguém está conduzindo, eu ajusto para que o valor eficaz dessa onda vermelha seja a tensão que eu estou aplicando na carga, para a maior tensão da bateria. Quando a tensão da bateria começa a diminuir, e vamos supor quando ela atingir o seu valor mínimo aceitável, aí sim eu deixo o transistor conduzindo durante a metade do período e o outro transistor na outra metade do período. De tal forma que o valor eficaz continue sendo aquele que a carga necessite. Tá? Então, essa seria a forma de controle para um inversor de onda quadrada. Inversor de onda quadrada é o mais fácil que se pode fazer. Ele funciona muito bem para cargas eletrônicas, né? Porque uma carga eletrônica ela precisa de tensão contínua. A primeira parte do circuito é um retificador, transformar uma onda senoidal numa quadrada, numa linha reta. Vejam que se eu passo por uma ponte de diodos, essa onda roxa aqui, o resultado vai ser o quê? Vai ser uma linha reta. Então, uma onda quadrada seria excelente para alimentar computador, televisão, etc. e tal. Mas as normas hoje em dia já nem estão aceitando isso. Se transformou no padrão, na questão da onda senoidal, porque eu posso ter que estar acionando
máquinas elétricas, como geladeira. Tudo que tiver um motor, uma onda quadrada já não é ideal. Mas para vocês ficarem sabendo, se vocês forem fazer um projeto próprio para uma alimentação de um sistema eletrônico, pode fazer um de onda quadrada, que é bem fácil de fazer. Então esse foi o inversor push-pull. Depois, na sequência, nós vamos mostrar alguns resultados de simulação para fixar bem esse conteúdo. Inversor meia ponte, famoso half bridge. Vejam que se eu fosse fazer a siglinha, seria HB. Por isso que essa expressão ponte H é horrível, né? Porque uma ponte, vocês logo vão ver o próximo circuito, ela é uma ponte completa e tem os 4 transistores. Bom, então o que vocês estão observando? Primeiro, não há presença de transformador. Esse circuito se propõe a gerar uma onda alternada na carga. E aqui eu tenho, de novo, o controle dos transistores. Então vamos considerar agora que esse aqui é o transistor 2 e que esse é o transistor 1. O comando do 2 é esse aqui. Então tá, segundo o comando, eu devo, no instante inicial, fechar o transistor 1 e manter aberto o transistor 2. Nível lógico 0 ele está aberto. Então aqui eu tenho a tensão da bateria, ó, é aplicada no resistor. Né? Aqui tem um resistor. Então se eu for traçar aqui o eixo coordenado, ó, o pontinho está aqui, aqui que eu estou tomando por referência. Então, quando o transistor 2 conduz, aplica uma tensão positiva no resistor. Isso vem até aqui. Aqui terminou a primeira etapa, né? A etapa de condução do transistor 2. Agora o transistor 2 abre. E quem vai conduzir agora é o transistor 1. Então aqui é o comando do transistor 1. Então o transistor 1 entra em condução. Olha que interessante agora. Nessa extremidade aqui, ó, é essa fonte que vai alimentar a carga agora. Então, para essa fonte, o positivo está aqui e o negativo aqui. Logo em cima do resistor, eu tenho a inversão da polaridade. Pronto. Um inversor de onda quadrada sem a necessidade de transformador, utilizando 2 transistores, do mesmo jeito que o anterior. Porém, no circuito anterior, os 2 transistores estavam referenciados ao terra, que simplifica, né? Aqui é o terra do circuito. Como no push-pull os 2 estavam referenciados ao terra, e aí que era o lado positivo do transformador, aqui não, aqui esse está flutuando. Ó. Portanto, o comando desse cara aqui é mais complicadinho um pouco. Vou precisar de sistemas isolados para fazer o comando desse transistor, porque o comando de um transistor MOSFET, eu devo aplicar um sinal entre os terminais de porta e fonte. Observem que essa porta aqui está flutuando, não está ligada no terra. E todos os sinais de controle, eles são gerados numa placa que está referenciada ao terra. Vejam que aqui é o 0 e aqui é o 0. Lógico, é o zero do circuito, 0, vamos chamar analógico se quiserem. Então o que acontece? Aqui eu poderia ter uma tensão de 5 volts. O MOSFET é bom aplicar uma tensão maior, em torno de uns 18 volts, 15 volts, para ele ligar bem. A RDS-on ser a menor possível.
Mas o que acontece? Do circuito de controle vem esse sinal. Vamos colocar aqui, ó, 18 volts. 18 volts. Quando for para ligar esse transistor aqui, não tem problema nenhum. Ele vai conduzir perfeitamente, porque entre os terminais de porta e fonte dele, eu vou ter os 18 volts. Tá tudo certo. Agora vamos olhar no de cima. Esse aqui está aberto. Chegou a vez de ligar esse. Qual é a tensão que tem aqui? Não tem ninguém ligado. Aqui, gente, tem a tensão que eu tiver aqui, ó. Em relação ao terra aqui, né, que é a referência total, ó. Então, se aqui nesse ponto a tensão for de 50 volts, por exemplo, não adianta nada o meu comando vir com 18 aqui, ó. Porque vocês reconhecem, né, que os 50 que eu tenho aqui são maiores do que os 18 que eu possa vir a colocar aqui. E o transistor não vai ligar nunca. Então eu preciso de estratégias. Essa é uma desvantagem de todos os conversores que têm um transistor flutuando. Existem circuitos integrados para resolver esse problema, dedicados, que eles têm um esquema que é chamado de bootstrap. Tem também acoplador óptico para fazer o sinal chegar lá, mas é um ponto delicado. Se tu estiver trabalhando com alta tensão também, às vezes esse circuito integrado não funciona direito, tu vai ter que bolar, desenvolver o teu controle. Qual outra desvantagem desse circuito? Vocês já devem ter percebido que no push-pull eu podia ter uma bateria de carro ali até 12 volts. E com o transformador eu elevava a tensão. Aqui, se eu quiser utilizar uma única bateria, como que eu poderia fazer? Se eu fosse utilizar uma única bateria, eu teria que gerar aquelas fontes ali. Isso é possível de fazer. E é o que é feito em geral. A gente associa dois capacitores de elevado valor em série. Então vocês sabem que eu vou ter a distribuição equânime das tensões nos capacitores. Eu vou ter 6 volts nesse e 6 volts nesse outro. Agora aqui eu imagino já até algum de vocês, eu não vou dizer o nome, porque de repente, né? De repente eu posso usar semestre que vem essa aula também, né? Então vai ficar chato lá para ser outros alunos. Mas nessa turma eu sei quem é a pessoa que iria perguntar. Até porque é uma pessoa que percebe as coisas, né? Por isso. Mas é 6 volts se não tiver carga, né, professor? Claro. E se eu ligar a carga, muda, né, professor? Muda, mas o problema é que eu vou ligar a mesma carga para os dois. Quando liga o transistor aqui, observa, ó, quando eu ligo esse transistor, eu vou estar colocando esse resistor aqui em paralelo com esse capacitor. E quando eu ligar esse transistor, eu vou ligar esse capacitor em paralelo com o resistor. Se os dois transistores conduzirem durante o mesmo tempo, eu vou ter exatamente a mesma tensão. Então, não se usam várias baterias, né? Até é muito utilizado quando a gente conecta na rede elétrica. Então, em vez de uma fonte CC, tem um retificador e 2 capacitores em série ali para fazer essa divisão. Mas qual que é, então, o problema desse circuito? Bom, que para gerar o 127 eu ia precisar ligar o transformador aqui. Não tem como fazer diferente.
Ia ter que ligar um transformador ali. Só que ele não precisa, essa estrutura não precisa de um transformador para que ela gere uma onda quadrada. Se, por exemplo, eu for utilizar isso aí, 220 volts, o retificador aqui, ó, o retificador já gera 311 volts, eu já consigo, então, alimentar uma carga sem a necessidade de usar o transformador. Usar o transformador sempre é muito bom, porque protege, né? Não existe uma ligação elétrica, existe só uma ligação magnética. Aí, professor, qual é a diferença? A diferença é muito simples. Que quando eu coloco a mão no fase e você é eletrocutado ali, né? Porque não estava protegido, isso é um perigo, ninguém deve fazer. Eu vou levar um choque e a energia está vindo da rede pelo fio. Quando eu coloco um transformador entre eu e a rede, se esse transformador não tiver aterrado, eu posso pôr a mão numa das extremidades do enrolamento que eu não vou levar choque, porque não tem um caminho elétrico para a corrente circular. Agora, claro que se eu aterrar esse transformador, então, na casa de vocês, por exemplo, vocês também não podem fazer isso. Quando, então vou testar se o professor está certo. Vão lá e põem a mão só numa das extremidades do transformador, porque o transformador, sei lá, da geladeira, ele não é aterrado. Sim, mas o transformador da geladeira não é um transformador isolador. Ó. Esse aqui é isolador. Ó. O da geladeira é o que se chama autotransformador. Ó. Então ele tem conexão magnética, tem, mas ele tem elétrica também. Entra uma tensão entre esses dois pontos e eu tiro nesse outro, ou entra nesses dois e eu tiro por aqui. Então sempre tem uma conexão elétrica, eu vou ser eletrocutado igual. Só o transformador isolador que me dá a isolação, tá? Beleza. Qual outro problema dessa estrutura? Se eu tenho 12 volts, ou se eu tenho 300 volts, quando eu uso essa estrutura, eu só tenho disponível a metade da tensão porque eu tenho que fazer o uso dos dois capacitores. Daí eu estou trabalhando com a metade da tensão para entregar uma mesma potência para a carga. O que acontece? Para entregar a mesma potência à carga, eu vou precisar do dobro da corrente. Então é uma desvantagem do Ralph Bridge. A vantagem é que ele só vai usar dois transistores. Mas no push-pull também era só dois. Pois é, mas eu estou me referindo ao próximo que vem depois, que é a ponte completa, tá? Que na ponte completa eu vou utilizar toda a tensão disponível. E aqui eu estou usando só a metade. E na ponte completa eu vou utilizar toda a tensão disponível e vou ter que comprar o transistor para suportar toda a tensão disponível. Aqui, gente, olha só que estranho. Quando esse cara aqui está ligado, qual é a tensão que esse tem que suportar? É a tensão da metade da bateria mais da outra metade da bateria. Tem que suportar toda a tensão disponível na bateria. Veja que isso é uma baita desvantagem. Então aqui também nós vamos dar uma parada e vamos fazer umas simulações para vocês verem que isso que eu estou comentando aqui é verdade, certo? Bem, pessoal, chegou a vez agora do inversor ponte completa, o full bridge. Olha, quando falam por aí em ponte H, estão dizendo uma baita bobagem, né? Porque a gente viu o Ralph Bridge, que é a meia ponte, né? Então tu vai ter um H ali que não é a ponte completa. O pessoal diz ponte H porque parece uma letra H isso aqui. Isso não é nada técnico, né? Isso aí é uma linguagem completamente equivocada. Então procurem não entrar nessa onda aí de falar em ponte H. Então nós temos 4 transistores agora. 1, 2, 3 e 4. Vamos ver quanto tempo eu consigo deixar essa numeração aí. Tentem gravá-la. Depois eu tenho que acabar apagando. Então, assim, ó, existem várias formas
da gente fazer o teste. Existem várias formas de prover o controle dos transistores. A gente está apresentando agora a forma mais simples, baseada na condução dos transistores durante 180 graus do período. Então, se vocês observarem, já estão presentes aqui, né, os diodos parásitos dos MOSFETs, que aqui eles são essenciais. Com carga resistiva eles seriam até desnecessários, mas com carga indutiva eles são essenciais. Depois na simulação eu vou mostrar por quê. Mas assim, ó, se a gente, falei nos diodos, porque se a gente tivesse um retificador, então eu teria uma fonte de tensão alternada aqui, né? Um retificador tem uma fonte de tensão alternada, e aqui eu teria a carga, né? Então, lá também eu vou chamar de ponte retificadora, né? Então aqui eu chamo de inversor em ponte, já tem uma associação aí histórica. Se eu não comando nenhum transistor, eu tenho os diodos, se eu colocasse uma fonte CA aqui e uma carga aqui, ia funcionar como retificador, sem problema. Bom, então os diodos, vocês se lembram que os diodos conduzem em duplas. Uma dupla para cada semiciclo. Aqui é a mesma coisa, gente. Eu vou comandar os transistores aos pares, o mesmo sinal de comando aplicado para dois transistores. Então, suponhamos que esse sinal em azul é aplicado tanto para comandar esse transistor aqui, como esse outro. Então, nesse momento aqui, o comando é nulo, quer dizer, não conduz. E esse sinal vermelho é aplicado na porta deste e deste outro. Então, aqui, ó, nível lógico 1 está dizendo conduz transistor. E quando os dois transistores conduzirem, olha o que eu vou ter aqui. Mais e menos. Foi representado as duas baterias aqui, única e exclusivamente, para fazer uma comparação com meia ponte, para dizer que agora eu aproveito a totalidade da tensão que eu tenho disponível, não aproveito só a metade. Então, se eu tenho ali uma tensão de 12 volts, eu vou aplicar os 12 volts sobre a carga, e não 6, como no exemplo antigo. Então, aqui é muito importante ter isso em mente. Eu vou aplicar a tensão sobre o resistor, que é exatamente o dobro da tensão que eu aplicaria se eu estivesse utilizando um meia ponte e eu tivesse a mesma tensão de bateria disponível, tá? Isso é muito importante porque com a mesma corrente eu consigo aplicar o dobro da potência. Como assim, professor? Claro, se antes eu aplicava na carga 6 volts vezes 10 amperes, 60 watts. Agora eu vou aplicar 12 volts vezes os mesmos 10 amperes, 120 watts. Então, o que aconteceu? Vou representar aqui, né? Um eixo coordenado. Quando esse conduziu e esse conduziu, aplicou o mais aqui e o menos aqui. Então, como o mais está junto no ponto, vai aparecer aqui no gráfico a tensão no resistor como positiva. E isso dura todo este intervalo aqui. Mas quando chega nesse momento aqui, a tensão se anula na porta desse e desse. Mas agora eu vou ter uma tensão
mandando este transistor, que é o 1, conduzir junto com esse outro, que é o 4. Então, devido à condução de 1 e 4, agora eu tenho o positivo na outra extremidade do resistor e o negativo aqui. Portanto, eu tenho uma inversão da tensão e eu tenho uma tensão alternada na carga. Ela é quadrada, mas ela é alternada. O que caracteriza uma forma de onda de tensão alternada é valor médio nulo. Não tem nível DC. E é isso que eu tenho aqui. A área positiva é igual à negativa. Claro, o meu desenho não está em escala. Depois na simulação vocês vão ver. E as simulações eu vou apresentar aqui e depois eu vou distribuir os arquivos. Façam vocês as suas simulações, né? Façam alterações, vejam o que acontece. Bom, para esse tipo de situação, gente, eu só consigo fazer essa modulação que está sendo apresentada aqui, que se chama modulação a 2 níveis. Quais são os 2 níveis, professor? Esse aqui, ó, positivo é 1 e o negativo é o 2. Modulação a 2 níveis, onda quadrada. Mas se eu tivesse um controle um pouco mais elaborado, eu poderia aplicar aqui para conectar os transistores 2 e 3, aqui. E antes de eu fazer o acionamento dos transistores 1 e 4, eu desligaria aqui, ó, o transistor 2 e iria acionar esse aqui, ó. Então, eu vinha aqui no eixo. Ó, vamos lá de novo. Eu tenho essa tensão positiva na carga porque eu tenho esse transistor e esse conduzindo, certo? Beleza. O próximo comando é para ligar esse e esse. Mas eu posso pensar num controle que abra esse aqui e feche esse. Então, durante um intervalo de tempo, eu vou ter um 0 aplicado no resistor. Passou esse tempo, aí eu abro esse aqui e fecho esse aqui. Daí eu tenho a aplicação de uma tensão negativa e depois o vice-versa e aplico de novo um momento em que eu curto-circuito a carga. E essa vai se chamar modulação a 3 níveis. Ó. Nível 1, o 0 é o nível 2 e o nível 3 o negativo. Com a modulação a 3 níveis, eu consigo reduzir as harmônicas. Fica mais próximo de uma senoide. E eu consigo, então, fazer uma filtragem mais eficiente. Então, a modulação a 3 níveis eu vou conseguir com um inversor em ponte completa. E com um sinal de controle diferenciado. Não é esse sinal de controle. Basicamente, para conseguir isso, o que eu preciso fazer é o seguinte. Ó. Eu preciso deslocar essas ondas de controle. Elas continuam as ondas de 180 graus, mas uma não é o inverso da outra. Agora aqui uma é o inverso da outra. Mas se eu gerar duas ondas quadradas deslocadas entre elas e que eu possa variar o deslocamento, vou tentar desenhar aqui, ó. Então aqui eu teria assim, ó. Essa parte aqui não existe mais, tá? Não tem mais. Agora,
a estratégia de controle não é tão simples como visto antes. Agora a estratégia de controle seria diferente. Ó. Seria assim, ó. Olha só como não é tão fácil assim a eletrônica de potência. Olha só. Esse aqui, por exemplo, viria comandar esse cara aqui. Não é a mesma coisa, professor? Não, espera. E agora aqui, ó, eu colocaria, vocês já viram a eletrônica também, por isso que viram antes, ó, um inversor. Inversor lógico, tem a capacidade de inverter o sinal. Então, olha o que acontece, ó. Esse azul aqui comanda o transistor de cima, liga, e o de baixo desliga. Porque eu também não posso ter o luxo, né, de ligar os dois juntos, né, que queima, né? Então, um liga e outro desliga. Já perceberam, então, né, que o outro braço seria a mesma estratégia de controle. Ó. Esse aqui liga direto e esse aqui por um inversor. Então agora essa ideia aqui do deslocamento não dá nenhum problema, porque como eu tenho no mesmo braço do inversor, né, essa associação de um sobre o outro se chama braço, que é um braço do inversor. No mesmo braço, quando um está ligado, o outro está desligado. Mas quando eu desloco o controle, que nem foi feito aqui agora, eu vou ter a geração desse tempo morto aqui. Então, essa é a ideia por trás, né? Se chama controle por ângulo de fase. Então, isso vocês também vão poder fazer, né? Essa verificação por simulação. E o último que eu quero trazer para vocês é um inversor trifásico. Olha que trifásico não tem push-pull, não tem meia ponte. No trifásico eu tenho um inversor com 3 braços. Braço 1, 2 e 3. São 3 braços. Então como que ele vai gerar um sistema trifásico, professor? Está tudo no controle, gente. Tudo no controle. Ó. Então aqui, ó, o controle funciona assim, ó. Cada sinal lógico desses aqui, ó, ele conduz durante 180 graus e não conduz nos outros 180 graus. E para comandar cada braço, eu conecto o sinal ligar no de cima e no de baixo eu ligo um inversor. Não é um diodo, é um inversor lógico. Para todos eles a mesma coisa, não vou dizer que polui muito o desenho. Então o que acontece? Então vamos olhar aqui, ó. Bem interessante. É um exercício isso. Ó, nesse intervalo aqui, ó, eu tenho o braço 1 ligado. Então eu vou botar aqui 90 volts. Suponha que aqui é 45. Não. Suponha que ali é 90. 90 volts. 90 volts. Ok. Então, esse cara aqui está fechado. Eu estou analisando nesse intervalinho aqui para trás. Ó. O de baixo está aberto. Esse cara aqui está aberto. Mas observa, ó, esse azul diz que esse está aberto. Mas como o de baixo é comandado invertido, quer dizer que esse está fechado. E como tem que ter simetria, aqui também é 90 volts. Mas olha o sinalzinho de menos aqui, ó. Então agora aqui eu tenho menos 90 volts.
E esse outro aqui está fechado. Então aqui eu também tenho 90 volts. Então, gente, eu tenho aqui 3 resistores. Ó. Três resistores. Aqui eu tenho 90 volts. Nesse outro resistor eu tenho menos 90 volts. E nesse aqui eu tenho 90 volts. Então agora o que eu tenho que descobrir qual é a tensão que eu tenho aqui, qual é a tensão que eu tenho aqui, qual é a tensão que eu tenho aqui. Todos os resistores são idênticos e eu posso aplicar a regra do divisor de tensão para determinar essas tensões. Elas não serão iguais em todos os resistores, porque a tensão não é a mesma aplicada em todos eles. Então, como que se pode calcular isso? Uma estratégia seria a utilização de superposição. Então, se eu quero ver a contribuição dessa fonte nesse resistor aqui, então eu elimino as outras duas, curto-circuito essas aqui, então eu vou ficar com o equivalente aqui, seria R, e aqui R, e em paralelo com R. Então isso aqui é R sobre 2. E qual é a tensão que eu tenho aqui? Então, pela regra do divisor de tensão, seria 90, que multiplica a tensão onde eu quero medir, que é nesse resistor R aqui. Ó. R dividido por a soma dos dois. Esse aqui é R, esse aqui é meio R, então 1,5 R. Então essa é a contribuição dessa fonte de 90. Só que eu tenho outras duas fontes, então eu tenho que ver a contribuição das outras duas. Então a contribuição das outras duas fontes, a gente segue o mesmo procedimento. Então, se eu for olhar agora a contribuição dessa aqui, ó, olha o que eu vou achar. Então, agora eu curto-circuito esse aqui. Estou vendo a contribuição desse. Agora esse curto-circuito aqui não existe mais. E eu tenho esses dois curto-circuitados. Então, na verdade, agora eu continuo tendo os 90 volts, só que agora eu quero medir a tensão aqui, ó. Claro, o resistor que eu estou olhando a tensão nele, esse aqui, ó, que equivale a esse aqui, ficou em paralelo com esse outro. Então, o que vai ser a tensão em cima dele? Vai ser 90, que multiplica R sobre 2, que agora eu estou medindo em cima do paralelo dos dois, R sobre 2, dividido por 1,5 R. E por fim, o que eu vou ter? A contribuição da fonte negativa. A estrutura aqui é a mesma, gente, né? Só que agora a tensão que eu vou estar aplicando é negativa. Então agora vai ser bom, pessoal, a ideia na continuação aqui é que possamos encontrar
expressões que nos permitam determinar quais as tensões que vão surgir sobre a carga. A gente pode chamar esse ponto aqui de neutro, comum às três cargas. Todos esses resistores, repito, né, são iguais, de valor R. Então a gente pode chamar esse ponto aqui, de tensão da fase A, esse aqui da fase B e esse aqui da fase C. Nos slides que vão seguir este, só vou representar a carga dessa forma, por uma questão de espaço físico no corpo do slide. Mas saibam que VA, VB e VC provêm destes terminais aqui, respectivamente. Aqui eu apresento para vocês o mesmo diagrama do slide anterior, porém subdividido em espaços iguais de 60 graus. A cada 60 graus ocorre uma modificação em uma das fases. Então aqui eu tenho o sinal de comando, o que está em vermelho comanda o braço que eu pinto agora aqui de vermelho. O que está em azul comanda o braço que eu vou pintar de azul. E o que está de rosa comanda o braço que eu vou pintar aqui de amarelo, laranja. Certo? Um único sinal comanda os dois transistores, professor? Claro, lembra? Nesse aqui vem o próprio sinal que eu estou pintando aqui. No transistor, que está aqui abaixo, vem aquele sinal invertido. Então, cada sinal desses comanda os dois transistores de um mesmo braço. Muito importante ter claro isso. Então, quando o de cima está ligado, o de baixo está desligado e vice-versa, por força da ação do inversor. Quando o de cima está desligado, inverte o sinal, dá 1, o de baixo fica ligado, certo? Então, quando o de cima está ligado, aplica aqui, quando esse está ligado, aplica aqui uma tensão positiva desse valor aqui. Quando é a vez do transistor inferior, aplica naquele ponto ali uma tensão negativa. Por isso que eu tenho uma fonte tenho duas fontes associadas aí em série. Ok? Perfeito. Então, é suficiente a gente ter o comando para os 3 transistores do braço superior, né, da parte superior do braço, e os de baixo o controle é invertido. Então a gente observa que, devido ao fato que estes sinais, o vermelho e o azul, estão defasados 120 graus entre si, do lilás também defasados 120 graus entre si, como são 3 sinais, a gente observa que vão haver alterações nesses sinais a cada 60 graus. Então, observe aqui comigo. Transcorridos os primeiros 60 graus, eu tenho uma modificação no comando do transistor do terceiro braço, que deixa de conduzir nesse instante. O da parte superior para conduzir o da parte inferior. Depois vai ser a vez
do segundo braço ser acionado 60 graus depois. 60 graus depois, esse aqui desliga e esse liga. E por fim, 60 graus depois, vai ser a vez do transistor do braço 1, desliga. Depois tem o início ao ciclo negativo. Como o equipamento é um inversor, o objetivo é gerar uma forma de onda alternada, portanto o valor médio é nulo. O que acontece na parte superior da onda vai aparecer igualzinho na parte negativa. E o que acontece para uma das fases vai acontecer igual para as outras fases, porém defasado 120 graus. Então aqui eu vou me permitir equacionar, determinar, não é? A tensão sobre esse resistor com relação ao neutro que eu estou pintando aqui, esse ponto. E, portanto, essa tensão, que é a mesma nesse resistor aqui, eu vou chamar de VRA, porque está na fase A, apesar de todos os três resistores serem iguais de valor R, para que fique completamente independente o estudo. Então, as premissas básicas são essas. Vamos utilizar o teorema da superposição para determinar a cada momento, a cada 60 graus desses, nós vamos determinar a equação que descreve o valor de VRA. Ok. E depois do semiciclo negativo, fica como um trabalho de casa para vocês fazerem por conta de vocês. Bem, como eu havia comentado, nesse slide eu não represento mais o inversor trifásico, apenas os sinais de comando aqui apresentados e a carga. Então, vamos representar agora o circuito relativo a essa primeira situação. Lembrando que todos os resistores são iguais. Então agora vamos determinar aqui a situação, a contribuição, né? Na verdade a gente está determinando agora a contribuição de cada uma das três fontes. E empregando o teorema da superposição, a gente tem três fontes para ver a contribuição da fonte VA na tensão, ver a contribuição da fonte VA sobre o resistor RA com relação ao neutro aqui, a gente curto-circuita as fontes B e C. Isso é o que se faz. Teorema da superposição, matar as fontes. Então a gente vai curto-circuitar aqui. Quando a gente faz isso, imediatamente salta os olhos que esses dois resistores estão conectados em paralelo. E é isso que mostra esse desenho aqui. Só mostra essa situação. Então os dois resistores estão em paralelo. Então, para que eu possa descobrir a tensão VRA, tensão no resistor RA, basta aplicar a regra do divisor de tensão. O que diz a regra do divisor de tensão? Que a tensão nesse resistor aqui é igual ao produto da fonte que eu estou aplicando tensão
com relação ao neutro, no caso, né? Porque quando eu mato as fontes aqui, eu conecto elas no neutro, no terra. Então eu vou ter o resistor RA, é onde eu quero medir a tensão, ele vai no numerador. E no denominador eu tenho a soma das resistências. Então, RC em paralelo com RB mais RA. É isso que está escrito aqui. RC em paralelo com RB mais RA. Ok, só que eu tenho que lembrar que todos os resistores são iguais. E, portanto, eu vou ter R dividido por R, e R em paralelo com R é igual a R sobre 2. Agora que a gente já viu a contribuição da fonte VA para a tensão RA, vamos ver a contribuição da fonte VB. Ora, lembrando que o que se faria nesse caso, então? Eu quero ver a contribuição de VB, eu tenho que matar VA e VC. Matar VA e VC é curto-circuitar VA e VC e ligar ao terra. Então agora eu tenho RA e RC em paralelo. É isso que está representado aqui, ó. RA e RC em paralelo. E em série com RB. Mas são muito parecidos, para não dizer iguais, esses dois circuitos. É verdade. Porém, eu lhes recordo que nós estamos interessados em ver a evolução da tensão no resistor RA. E o resistor RA agora está aqui, ó. E com relação ao ponto neutro, ó, a gente mediu antes com relação ao neutro a tensão e continua medindo com relação ao neutro. Então agora essa tensão, a contribuição de VB para a tensão RA é uma contribuição negativa. Olha só aqui, ó, o ponto estava aqui, ó, e agora o ponto está aqui embaixo, ó. Eu estou medindo a tensão de forma invertida agora aqui. E, portanto, na equação vai aparecer um sinalzinho de menos. Tá? Ó, saliento aqui, ó. O ponto junto à sonda de tensão, onde eu estou medindo, ó. Só que agora o ponto aqui ficou conectado ao terra. Então a tensão que eu vou medir aqui vai ser negativa com relação a essa referência que a gente está adotando aqui. Então, por isso que na equação aqui aparece o sinal de menos. Então, eu estou medindo a tensão sobre o paralelo dos dois resistores agora. Então, no numerador do divisor de tensão, eu tenho paralelo dos dois resistores. Só que o denominador é o mesmo, que é a soma de todos os resistores. Então, vai ser o RB mais o paralelo do RC com RA. Como eles são iguais, o VRA então vai ser menos a contribuição da fonte VB, que multiplica R sobre 2, sobre R mais R sobre 2. Isso aqui é 1,5 ou 3 meios de R. E por último, vamos ver a contribuição da fonte VC. Eliminando as fontes VA e VB, quer dizer, curto-circuitando e conectando ao terra, a gente já observa o mesmo fenômeno observado para o caso anterior. A tensão VRA vai ter uma contribuição negativa da tensão VC, posto que o sentido da medição se inverteu. Antes eu media aqui, né, do neutro para a fonte, e agora eu meço do neutro para o terra.
Então, isso a gente observa o circuito aqui. E aqui nós temos, então, VRA como sendo menos, pela razão que eu expliquei, VC, como eu estou medindo a tensão em cima do RA, e ele está em paralelo com o RB, então RA em paralelo com o RB, sobre a soma de RC mais RA em paralelo com o RB, que vai resultar em menos VC, R sobre 2, dividido por R mais R meios. Então aqui também vai dar 1,5R ou 3 meios de R. Então, aqui o que eu tenho foi o desenvolvimento da tensão no resistor RA, utilizando o teorema da superposição. Então, o teorema da superposição vai nos garantir que a tensão sobre o resistor RA é a soma das contribuições individuais de cada uma das fontes. Então, agora nos resta somar essa expressão com essa expressão, com essa expressão, olhando instantaneamente os valores instantâneos de VA, VB e VC para cada intervalo de 60 graus, porque durante cada intervalo de 60 graus desse é que ocorre uma modificação. Então vamos lá. Vejam, esse 1zinho que foi colocado aqui agora representa que estamos analisando esse primeiro trecho de 60 graus. Então, observe. Nesse caso, o VA, eu estou com o sinal ativado para o transistor da parte superior da fonte. Quer dizer que o meu VA vai ser o VCC positivo. Beleza. Vamos olhar agora aqui, ó. Já a fonte VB, o transistor de cima está aberto, quer dizer que o de baixo é que está ligado, e portanto, VB agora ela é negativa, então eu vou ter o menos aqui da expressão e vou ter o menos VB. Já perceberam que menos com menos vai dar mais, uma contribuição que se soma. E não é VB agora, mas sim VCC. Já no terceiro braço, o transistor da parte superior é que está acionado e, portanto, vai ser aplicada a tensão VCC. E aí o menos aqui permanece. De forma que a gente obtém aqui, ó, como foi mentalmente foi trazido antes. Veja que aqui eu tenho VCC, R que dividido por 1,5R, menos VCC, que multiplica R sobre 2 por 1,5R. Vejam que 1,5R é comum a todas as parcelas. E a outra aqui que eu vou ter o menos VCC-R sobre 2. Portanto, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos, essas duas aqui estão canceladas. Então, VCC dividido por 1,5 é o valor da tensão VRA nesse intervalo, nos primeiros 60 graus. 1,5 é 3 meios, então o inverso de 3 meios, 2 terços de VCC. Então, a tensão no resistor RA nos primeiros 60 graus vale 2 terços de VCC, como nós vamos poder verificar nas simulações. Nesse slide, a gente agora vai estar estudando o que acontece nesse segundo intervalo, que foi chamado aqui de etapa 2. Nesse segundo intervalo, nós temos o transistor do primeiro braço conectado, quer dizer que aqui eu vou ter mais VCC.
eu tenho no segundo braço, está desconectado o transistor da parte superior, portanto está conectado da parte inferior, e eu vou ter aqui menos VB, como tinha na etapa anterior, aqui também era menos VB. Lembra que deu menos com menos, deu mais? Só que o que mudou é que agora nessa etapa, a tensão VC também ficou negativa. Antes ela era positiva aqui, ó. Agora ficou negativa. Antes eu tive o cancelamento das duas, agora não. Agora as duas vão se somar, ó. Porque eu vou ter menos, 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 menos. Então aqui eu trouxe de volta para vocês lembrarem, né, todo o equacionamento que foi feito, ó. Então, esse menos que está aqui vai aparecer aqui também. Menos e menos vai dar mais. E aqui também, ó, eu vou ter menos. Então, lembram que essa parte aqui dava 0,5 e essa aqui 0,5. 0,5 mais 0,5 dá 1. 1 mais 1 deu 2. Certo? 2 dividido por 1,5. Vamos ver, será isso? Então, nós estamos na segunda etapa, por isso que apareceu o 2 aqui. E olha só, menos o menos, o menos, R sobre 2 dividido por 1,5R, só que agora estão no efeito aditivo. Então, 1 mais 1 deu 2 dividido por 1,5, só que 1,5 é 3 meios, então ficou 4 terços. Esse é o valor da tensão no resistor RA nessa segundo instante, segundo intervalo. Então, eu tenho um valor agora que era 2 terços, pulou para 4 terços, dobrou a amplitude. Então, agora nos resta analisar o que vai acontecer na próxima, na terceira etapa. Nós só vamos analisar até a terceira etapa, porque as formas de onda são simétricas. Então, essa parte positiva da onda, na próxima etapa, ela vai ser negativa. E para as demais formas de onda, elas serão todas iguais, só que defasadas 120 graus entre si. Então, agora é a vez de analisarmos o que acontece no terceiro intervalo. Terceiro intervalo, escolher uma outra cor, a cor verde agora. Terceiro intervalo. Então, analisando o que acontece dentro desse intervalo aqui. Então, dentro desse intervalo, a tensão VA ainda é positiva. A tensão VB é positiva agora, porque o comando agora é para o transistor da parte superior. Então, a VA era positiva, a VB também passou a ser positiva. E a VC agora, como no intervalo anterior, está negativa. Então, por tudo que a gente já viu, ó, aqui eu vou ter uma contribuição positiva, aqui eu vou ter na expressão menos VB e o sinalzinho de mais vai ficar o menos, então. E aqui eu vou ter menos o VC, que é negativo, vai ficar o mais. Então, eu vou ter o cancelamento da contribuição dessas duas fontes. E a tensão VRA vai ser a tensão VA, 2 terços da tensão VA. Vamos só conferir. Então, de novo, todas as expressões aqui retornaram, né? Estamos vendo a terceira etapa. E como eu falei, ó, a contribuição de VB
agora ela é negativa, porque a tensão VB é positiva. Mas a contribuição de VC virou positiva porque eu tenho negativo com negativo. Então, a contribuição desse cancelou com esse. E ficou só o R cancela, VCC sobre 1,5. 1,5 é 3 meios, inverteu aqui 2 terços. Então, esse é o funcionamento básico de um inversor. E vocês vão poder observar na simulação que eu vou ter uma forma de onda como essa que eu vou esboçar agora no próximo slide. Vamos tentar utilizar esse diagrama, de comando do braço para representar a forma de onda da tensão VRA, já que aqui já está dividido em intervalos de 60 graus, fica mais fácil. Então vamos assumir a premissa que a nossa tensão disponível, duas fontes de 120 volts em série. Vocês já vão ver o porquê 120. Porque a tensão VRA, no primeiro intervalo aqui, ela vale 2 terços de VCC. Então, eu divido 120 por 3, eu acho 40. 40 vezes 2, eu tenho 80. Então, eu vou marcar aqui, 80 volts. Nesse intervalo eu tenho 80 volts. Depois eu venho para o intervalo 2. Quanto que era mesmo, vocês lembram? Botei uma colinha aqui, Nesse segundo intervalo, eu tenho 4 terços. Bom, 1 terço a gente já viu que é 40. 4 vezes 4, 160. Então, dobrou aqui. Então, lembrando que o zero está aqui. Isso aqui é 40. Vale 80, então 160 por aqui. E depois eu tenho o terceiro intervalo, só que no terceiro intervalo eu volto a ter o mesmo valor, eu volto a ter 80. Essa onda verde que eu estou desenhando é a tensão VRA. Obrigatoriamente tem que haver simetria. Então a parte negativa é assim, Claro que eu já estou perdendo a escala aqui, mas depois na simulação vocês vão poder confirmar. E daí tudo vai se repetindo. Viram que interessante? A estrutura trifásica. E aqui eu já parei. A estrutura trifásica apresenta uma forma de onda que já não é mais uma onda quadrada simples, mas uma onda que tem aqui uma distinção, um valor de pico mais elevado. E, portanto, isso nos mostra que essa onda se parece mais a uma onda senoidal do que a onda quadrada simples. E, portanto, é mais fácil de fazer a filtragem dessa forma de onda. Então agora a gente vai seguir mostrando simulações.